Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Doidos para ir para casa para dormir ou não? Sem antes ouvir a palavra de Deus, não dá, né? Antes de a gente entrar na mensagem, eu preciso fazer um alerta para você como cristão. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas existe uma votação na Câmara que se chama PL das Fake News. Eu não sei se você está atento sobre esse assunto, mas se você postar, se isso for aprovado e você postar algum versículo da Bíblia em que vá de frente ao que eles entendem que é o correto, você pode ser, no mínimo, banido das redes sociais. E no pior das hipóteses, você pode vir a ser preso. Então, queridos, fiquem atentos ao que está acontecendo e orem pelo nosso país. A gente precisa, como cristãos, ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra, para que a gente possa orar pela nossa nação, pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa igreja, pela nossa cidade. Às vezes Deus coloca no governo alguém que é contra aquilo que a gente acredita, talvez para corrigir a sua própria igreja. Então a gente precisa ficar atento nisso. Hoje nós vamos ler um texto que muitos de vocês já conhecem. E aí eu quero te convidar a fazer uma análise sobre cada versículo, sobre cada linha desse texto. E acredito que assim como o Espírito Santo falou muito comigo, ele vai falar com você. Amém? A gente vai ler então o Salmo 23, vamos ler ele todo, do versículo 1 ao 6. Na versão Almeida Corrigida e Fiel. Como já é um salmo conhecido, eu vou pedir para vocês me acompanharem nessa leitura. E diz assim a palavra do Senhor, pode colocar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Palavra que foi escrita há muito, muito tempo atrás. E ainda assim, nos dias de hoje, ela parece que foi escrita ontem. Fala conosco, Senhor, aqui está o teu povo para ouvir a tua voz, para ver a tua face. Que nós possamos sair daqui edificados, sedentos e cheios da tua palavra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus aquilo que está atrapalhando os teus filhos e filhas de ouvir a tua voz. Aquilo que está trancando os ouvidos e o entendimento. Está disperso agora, está quebrado agora. Ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu tenho certeza que essa palavra você já deve ter visto impressa em algum pano de prato, em algum calendário, numa camiseta gospel, porque eu lembro que quando eu era pequeno, o pessoal lá no Paraná tem muito, mas muito pano de prato. Se você acha que tem, eles têm muito. Porque lá eles têm, na minha época, né, era muito comum ter fogão a lenha, então usava, lavava, já ia para cima do fogão a lenha para ficar secando. E tinha vários, eu lembro que parentes, tios, tias, minha avó tinha um monte, e a maioria vinha com o começo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Embora talvez essa palavra já esteja decorada na sua mente, nós vamos fazer essa análise, versículo por versículo, para que Deus possa falar conosco. E a minha proposta hoje é simplesmente responder a uma única pergunta: quem é você?
Essa é a única pergunta que nós vamos responder ao final da leitura da análise desse texto. Quem é você? Tematicamente, o Salmo 23 ele é dividido em 3 estrofes. Na primeira parte, que vai do 1 ao 3 até a parte A, ele trata a Deus como nosso pastor, que supre as ovelhas que somos nós. Na segunda, que vai do 3, da parte B até o 4, Deus é tratado como guia, que nos conduz como ovelhas pelo vale da sombra da morte. E na terceira, que vai do 5 até o 6, Deus é tratado como um anfitrião, que nos recebe em sua casa e nos coloca um banquete à mesa. Mas nós vamos colocar então uma lupa sobre cada verso desse salmo. E nessa versão Almeida Corrigida e Fiel, eu particularmente não gosto dessa versão. Porque quando você lê "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", dá a impressão que eu tenho direito a tudo, o que não é uma plena verdade. Não é que não me vai faltar nada. E por isso que alguns comentaristas e tradutores, eles dizem que a melhor tradução para esse texto seria "de nada terei falta". E isso faz uma grande diferença. Mas o que eu quero te dizer aqui é que isso não é um convite para você fazer um voto de pobreza e se tornar um franciscano, não é isso. É para que a gente possa compreender que há uma diferença entre você compreender um texto de um jeito e interpretar de um jeito e você compreender de outro. Na sequência, Davi continua a fazer essa analogia entre as ovelhas e o relacionamento humano. Então eu vou tornar isso um pouco mais fácil para todos nós. O nosso conceito às vezes cria expectativa de algo. Às vezes quando nós recebemos de algo de Deus, por nós criarmos tanta expectativa naquilo, às vezes a gente não dá valor e olha e pensa: nossa Deus, é só isso, eu esperava mais. E aqui talvez seja uma frase para você pensar nisso. O tamanho das nossas frustrações é proporcional ao de nossas expectativas. Quanto mais você cria expectativa numa pessoa, em alguém humano, ou numa situação que você pensa ser resolvida, quando ela não é resolvida do seu jeito, da maneira que você imaginou, você fica frustrado. Você pensa: eu poderia ser um pouquinho melhor. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo a Bíblia ou algum livro de ficção, geralmente cria-se a imagem na nossa cabeça, né? Você lê uma situação, você vai criando imagens. Você está lendo um livro, você vai criando imagens no seu subconsciente, na sua imaginação. E talvez por isso que quando você lê um livro e em seguida sai um filme sobre aquele livro, você pensa: puxa, o filme é legalzinho, mas o livro é melhor. Mas porque você criou aquela expectativa, o seu imaginário foi muito mais além do que um homem poderia reproduzir. Então talvez assim como você leu esse trecho de que os pastos eram verdejantes, você imaginou algo como essa imagem que você vai ver. Uma imagem de uma ovelha num pasto verdejante. Mas às vezes a realidade é outra, pode colocar. Esse era um pasto comum na época de Jesus. O pasto verdejante era esse. Eu sinto muito te decepcionar. Que às vezes você cria expectativa em esperar um pasto verde e verdejante, só que às vezes o que Deus tem para te entregar é só aquilo que você precisa. Agora é interessante que Davi fala como um pastor que conduz as ovelhas. Eu não sei se você sabia, mas as ovelhas, elas, para sair, para comer, tomar água, essa distância da onde elas estavam até onde elas deveriam ir são medidas em quilômetros. Às vezes 5, 6 quilômetros. Isso se duplica, porque ele tinha que ir lá, levar as ovelhas e voltar. Então é uma distância grande. Dizem alguns estudiosos que esse rebanho de ovelhas, as ovelhas são animais muito medrosos. Se assustam com muita facilidade. Qualquer barulho, qualquer situação leva elas a temer e não se alimentar direito. E elas precisam ficar próximas ao seu pastor. E mesmo assim, se ela tiver muito medo, ainda ela não come, não se alimenta direito. Dizem ainda que ela não serve como moeda de troca. Então, se eu tivesse, por exemplo, devendo um dinheiro para algum irmão e tivesse um rebanho e quisesse pagar essa dívida com a ovelha,
O irmão que soubesse disso, ou o pastor que soubesse disso, não receberia, porque a ovelha ela ia definhar de tristeza de não estar perto daquela pessoa que esteve com ela o tempo todo. Ela não se alimenta, ela entra em profunda depressão e não se desenvolve, não produz e acaba morrendo. Por isso que é muito comum a gente, às vezes, ver em fotos, em filmes, adultos e crianças tocando um rebanho de ovelhas, como você vê nessa foto. Pode colocar. Aí você vê uma menina cuidando de um pastoreio de ovelhas. E aonde essas ovelhas ficavam? Desse ponto que elas saíam até ir para os pastos, ou para tomar água, ou para se alimentar. Ela ficava no aprisco. Esse é um aprisco da época, comum da época de Jesus. Você percebe que ele tem um muro um pouco baixo e tem apenas uma entrada. Como ele tem um muro um pouco baixo, para que evitar a ação de predador e de ladrão, os pastores colocavam galhos com espinhos em cima. Para evitar. É óbvio que você vai falar assim, poxa, mas isso aí não adiantava nada. Mas para a época era a solução. Isso era um aprisco da época do verão. A próxima imagem que você vai ver é um aprisco da época do inverno. Você percebe que ele tem uma gruta ali. Ali, durante o inverno, vários rebanhos se agrupavam ali. 2 ou 3 rebanhos. Os pastores colocavam suas ovelhas ali, alguém ficava responsável pela porta para cuidar. E no outro dia o pastor ia lá e buscava a ovelha. Você percebe que nas duas imagens tem apenas uma entrada. O pastor dormia muitas vezes na porta, ao relento. E quando essa época de inverno chegava, o pastor ou quem ia buscar as ovelhas, geralmente o pastor, chegava próximo, o porteiro deixava ele chegar próximo e ele falava com as ovelhas, ou fazia barulho, ou cantarolava, para que as ovelhas ouvissem a sua voz e o seguissem. Isso nos leva a entender um outro texto. Olha como Deus é maravilhoso. João 10, de 1 a 5. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vá diante delas, e estas o seguem porque conhecem sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Olha só como o apóstolo João relatou o que Jesus disse. E Jesus utilizou, e a gente vê isso em diversas vezes na Bíblia, ele fazendo essa analogia com o que estava vivendo naqueles tempos. Eu acredito que quando a gente entende, começa a compreender a palavra de Deus da forma como tentando se colocar no momento em que tudo aconteceu, tentando entender o cenário, a gente consegue compreender melhor a palavra de Deus. E mesmo assim, as pessoas não entendiam o que ele estava querendo dizer. Se você ler em João 10, 24, que tem aí, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-nos abertamente. Olha só, apesar de ele usar uma figura de linguagem dos tempos, eles não conseguiam ouvir. Eles não conseguiam entender. Muitos de nós somos assim. Talvez as pessoas digam para você, talvez seja você mesmo que diga e pense, eu não ouço a voz de Deus. Deus não vai falar com você audivelmente com as palavras com qual você me ouve agora. Homens e mulheres de Deus que promoveram milagres nessa terra, nessa vida. Dificilmente você vai ver um relato deles dizendo que ouviram a voz de Deus como você está me ouvindo agora. Mas Deus vai falar com você através de louvores, através da sua leitura diária, através de uma palavra, através dos estudos de célula, através de um abraço, de um aperto de mão. Você precisa ficar atento. Agora, eu sinto muito se você perdeu o devocional de segunda-feira. E você perdeu a oportunidade de ouvir que você até conhece Deus, mas você não confia nele. Quem esteve aqui sabe. E você precisa estar de ouvidos atentos ao que o Deus está falando com você. Queridos, esqueça essa história. Certa vez, eu não sei se foi o pastor que relatou, alguém foi se batizar e falou assim, não aconteceu nada.
O céu não se abriu, o Espírito Santo não desceu. A expectativa da pessoa era que o céu se abrisse. Queridos, não é assim que funciona. O mar, como eu disse outra vez, o mar se abriu uma vez, não vai se abrir de novo. Jesus não vai morrer crucificado de novo, para que você entenda a mensagem dele. E ele fala com você o tempo todo. Amém? Davi ainda continua no Salmo 23, ele diz: ele me conduz a águas tranquilas. Eu, quando leio isso, imagino uma cachoeira descendo, desembocando num riacho de águas transparentes, ao em volta cheio de uma grama verde, folhagem. Você consegue imaginar isso comigo? Agora, a realidade é outra. É essa imagem. Muitas das vezes, os pastores levavam ou levam as ovelhas para tomar a sua água nessa água barrenta. Não tinha outra opção. Era essa água. Alguns estudiosos dizem que no tempo de Jacó, lá em Gênesis, a água brotava num lugar, desaparecia, depois brotava em outro, desaparecia, ia em outro, e assim era. Acontecia dessa forma. As águas às vezes não são do jeito, nem sempre a água tranquila é do jeito que esperamos, mas é do jeito que necessitamos. Depende da sua expectativa. Nós criamos, e não é pecado nenhum você criar expectativas para aquilo que Deus quer fazer. Só que entenda e receba aquilo que Ele está te dando nesse momento. Talvez você não tenha o melhor emprego, talvez você não tenha o melhor salário, talvez até a família que você acha, da igreja, que você acha, nossa, a família do irmão é perfeita, a minha não é. Não é isso, querido. Dê graças a Deus pelo que você tem. Dê glórias a Deus pelo que você tem. Carrega a sua cruz todo dia. Amém? O trabalho do pastor nos tempos de Jesus não era nada fácil. Por vezes ele tinha que ser rude com as ovelhas, porém ele também tinha que ter cuidado específico. Nessa imagem que você vai ver, a próxima, você vê que ele consegue colocar água numa garrafa PET para dar para a ovelha, como se fosse uma mamadeira. Um cuidado tremendo. Parece até bonito, mas às vezes essa garrafa PET podia ser até o cantil dele. Você pode falar assim, ai que nojo. Mas é um cuidado. É um cuidado que ele tinha e tem com as ovelhas. Davi menciona que mesmo quando eu andar em vale de trevas, eu não temerei perigo algum. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que esse texto traz algo físico, que realmente existia o vale de sombra e morte, que é algo como essa imagem que você vai ver agora. Você percebe que ali tem um caminho por cima, o vale embaixo e em cima montanhas. O pastor tinha que decidir por onde ele iria levar as suas ovelhas. Na próxima imagem você vê as ovelhas caminhando. Se ele decidisse ir pelo caminho, ele corria o risco da ovelha cair, tropeçar e morrer, não tinha outra solução. E se ele decidisse ir por baixo, ele corria o risco sério de predadores estarem escondidos lá em cima e atacar o rebanho embaixo. Então ele faz essa analogia. Mas ainda temos um elemento que Davi menciona ainda no verso 4, que é a tua vara e o teu cajado me protegem. Como eu mencionei, os pastores eram pessoas rudes. Tinham que ser pessoas brutas, não tinha que ser um homem do século 22, que a gente sabe que vai estar muito mais em falta do que hoje. Mas nós precisamos entender que Deus cuida de nós. Ele nos guia. Você precisa estar completamente atento aos direcionamentos de Deus. Não é porque você criou uma expectativa e Deus fez algo e você não pode se satisfazer nele. Não é isso. Deus está mostrando e tentando te direcionar para algo. Como o pastor mencionou outro dia que a sua dor, ela vai curar outras dores. Você vai ser bênção, porque essa situação que você viveu, seja de uma traição, seja de algo que você passou no seu trabalho, na sua família, isso vai curar não só você, mas outras pessoas. Porque a partir do momento que nós caminhamos pelo vale de sombra de morte, e nós estamos sóbrios e serenos, sendo guiados pelo bom pastor, as pessoas vão entender, puxa vida, você está passando por isso, como que você consegue estar em paz? Você consegue imaginar uma ovelha sem o raciocínio lógico? Ela vai guiando, ela vai sendo guiada pelos pastores.
Essa imagem relata tudo. Você vê que embaixo tem um buraco. E ela, mesmo sem ela entender o risco que ela está correndo, ela fala assim, não, eu sei quem eu estou seguindo. Você precisa entender quem você está seguindo. Se você está seguindo Jesus, que é o nosso bom pastor, não tem como você cair no buraco. Não tem como. Amém? Existe uma história, e aí eu quero, antes de contar essa história, a Elaine adquiriu um pulguentinho lá em casa. E aí, antes de entrar nessa história, eu quero relatar uma coisa muito interessante que aconteceu. Esses dias a Elaine estava deitada já, eu estava esperando dar o horário para sair, e o danadinho, ele pega o papel higiênico, puxa e sai arrastando para a casa toda, né? E eu escutei aquele barulho e eu falei assim, Victória, vai lá ver que ele já fez arte lá. Ela chegou perto dele, olhou assim na porta do banheiro e falou assim, não pode fazer isso, não pode. Eu falei assim, agora com esse tapa, ó, ele entendeu tudo. Ele entendeu que ele não vai fazer. Com esse tapa aí parece mais um carinho. Mas os pastores de ovelhas são diferentes. Quando ele tem que dar uma cajadada, ele dá para valer mesmo, sem dó. Existe uma história que conta que havia um grupo de turistas que estavam chegando em Israel e eles encontraram um rebanho de ovelhas sendo pastoreados e ficaram na cabeça do guia. Para o ônibus, vamos tirar foto, a gente quer tirar foto, é muito legal, não sei o que. O guia, de tanto insistirem, falou assim, não, tá bom, então desce um grupo, vai lá, tira foto e eu fico aqui com o restante. Eles chegaram lá, ficaram tirando fotos e tal. De repente, o pastor daquelas ovelhas pega uma ovelhinha debaixo do braço, retira um pouco de canto das outras ovelhas, pega o cajado dele e pau na pata dela. Tem uma imagem aí para ilustrar mais ou menos. Pode pôr a outra, Rodrigo, por favor. E ele, com todo carinho, ele começa depois a fazer o curativo. E as pessoas ficaram, nossa, o que está acontecendo? Cadê a Sociedade Protetora dos Animais? Que absurdo é esse? E o guia, muito esperto, viu que estava acontecendo um burburinho lá e foi lá ver o que aconteceu, né? E aí ele chegou lá e explicaram, nossa, olha o que o pastor fez, absurdo isso, tem que fazer alguma coisa. Ele falou assim, não, calma, vou lá entender o que está acontecendo. Ele foi lá, conversou no dialeto deles lá, né? E ele voltou e o pessoal perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, a gente não vai fazer nada, a gente vai voltar para o ônibus, por quê? Esse pastor, ele contou que essa ovelha, ela dá muito trabalho para ele. Volta e meia ela escapa, ela fica dias fora. A última vez que ela escapou, ela voltou cheia de carrapicho, ele teve que tosar antes do tempo, perdeu-se dinheiro com ela. Da outra vez ela foi mordida por cobra, eu teve que gastar com veterinário. Então ela dá muito trabalho. E ele fez isso justamente para que ela não se afaste mais do rebanho. E aí eles voltaram para o ônibus. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas diferentemente, por exemplo, dos porcos, os porcos, quando não sei se você já viu uma criação de porco. Eu tinha um parente, um tio já falecido, ele criava porco na casa dele, a gente era pequeno, morava lá no Paraná, e o porco ficava lá no cercadinho dele, ele jogava as coisas lá, o porco ia comendo. O porco vive sozinho, o porco come qualquer coisa. Se houver um barulho e a cerca estiver aberta, ele vai fugir. E a primeira lata de lixo que ele encontrar, ele vai comer. Diferentemente do porco, a ovelha, ela necessita estar com o rebanho. Ela necessita estar com o seu pastor. A pergunta, então, que nós vamos responder nessa noite é, quem você é? Você é um porco ou você é uma ovelha? Quando a coisa aperta para o seu lado, você sai fugindo? Você sai correndo? Ou você fica e aguarda e espera no bom pastor? Durante a Guerra do Golfo, lá, você deve lembrar do Bush pai, quando havia aqueles atentados de postos de combustível, eles explodiam tudo. Várias vezes acontecia aquilo lá perto de um rebanho de ovelhas. O que as ovelhas faziam? Procuravam o seu pastor e ficavam ao lado dele, porque elas sabiam que ali havia proteção. O problema é que às vezes a gente encara uma situação difícil nesse tempo
E aí, difícil pode ser para mim difícil e pode ser para você fácil. Pode ser fácil para você a minha situação, mas a sua situação difícil pode ser fácil para mim. Então, às vezes, a gente quer medir a dificuldade do outro na nossa perspectiva, e não é. Eu, quando li esse texto e fiquei imaginando o que Jesus queria dizer em João 10 e o que Deus nos falou no Salmo através de Davi. Eu espero que você tenha entendido que nós somos todos ovelhas. Nós vivemos e esperamos viver num aprisco maior, que é o que Jesus vai nos trazer para buscar. Nós vivemos como ovelhas em rebanhos, mas entenda que é como se fosse um tempo de inverno. Nós estamos todos dentro de uma gruta, esperando que o bom pastor nos chame pelo nome. E haverá um momento e pessoas não entenderão a voz dele e não o conhecerão, como nós lemos no texto. Eu espero, de sinceridade, que você entenda essa palavra, que ela soe para você e te incomode realmente, para que você entenda que quando ele chamar você, você esteja pronto para ouvir e responder ao chamado dele. Quando a coisa aperta, você foge como suíno, e a primeira lata você vai se alimentar. O que ele tem que fazer para você estar perto do rebanho? Assim como o exemplo que eu dei, que é só uma história, não sei se é verdade, mas às vezes ele nos quebra, ele nos machuca, e às vezes a gente não entende, e até diz, por que eu? Nós precisamos entender até as cajadadas que Deus nos dá, para que nós possamos crescer, para que nós não vivamos de rebanho em rebanho. Não é sobre isso. Porque, queridos, se existe algo imperfeito nessa terra, se chama igreja. Porque ela veio para curar os feridos. Você percebe que quem se diz perfeito não está aqui? Lá do seu trabalho, lá da sua escola, lá da sua rua, da sua família. Pessoas que a gente entende, falam até para a gente, ora lá por mim, ou eu não preciso, eu não confio, eu não conheço, eu não creio. Elas não estão aqui, mas nós estamos aqui. Só que a maioria das pessoas temem em apontar o dedo e falar assim, mas você não é cristão? Claro que isso tem a ver com o testemunho que a gente vive, mas nós temos que buscar nos aperfeiçoar como pessoas, como rebanho, para que quando Jesus vier e nos ferir, a gente entenda que é necessário, porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Você está disposto, então, a ser orientado com vara e cajado do bom pastor, que é Jesus? Talvez, quando nós entendemos isso, nós começamos a ler o Salmo 23 de forma diferente. Pode pôr aí, Rodrigo, por favor. O Senhor é meu pastor, e isso já me basta, e de nada tenho falta. É disso que nós estamos falando. Não é porque o texto, na versão anterior que nós lemos, diz de nada tenho falta, é que eu tenho que ter tudo. Não é isso. Mas por ele ser o meu pastor, isso só já me basta. Amém? Querido Deus...